Capítulo 7. Primeiro sangue. Assim que se decidiu, Alexander ativou a habilidade correr e se aproximou do rio o mais rápido que pôde. Os monstros brigando logo notaram sua aproximação. Os goblins ficaram surpresos, os kobolds ficaram com medo e o orc, jovem, pareceu perceber que a sua situação não era nada favorável. Quando chegou a mais ou menos uns 5 metros do rio, ele começou a carregar 2 feitiços pequeno raio simultaneamente, um de cada mão. E quando chegou a 2 metros de distância, os disparou. O primeiro feitiço foi lançado na água, no meio dos 3 grupos. E o segundo foi lançado na direção do orc, jovem. Quando o primeiro feitiço tocou a água, Alexander sentiu uma corrente elétrica invadir seu corpo. O mesmo aconteceu quando o segundo atingiu a cabeça do orc, jovem, mas de forma menos intensa, e acompanhada por informações. Um Goblin nível 1 abatido. Você recebeu 25 pontos de XP. Um Goblin nível 2 abatido. Você recebeu 30 pontos de XP. Um Goblin nível 3 abatido. Você recebeu 40 pontos de XP. Um Kobold nível 1 abatido. Você recebeu 30 pontos de XP. Um Kobold nível 2 abatido. Você recebeu 40 pontos de XP. Um York, jovem, nível 2 abatido. Você recebeu 50 pontos de XP. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 7 pontos de atributo livre. Mais 1 ponto de crescimento. Fui descuidado, queixou-se Alexander de si mesmo. Sabia que havia a possibilidade de sofrer com parte da eletricidade por estar em uma região de rio, mas não imaginava que seria dessa intensidade. Ainda mais por não ter entrado na água e estar calçado. Nota mental: ter mais cuidado ao usar feitiços elétricos. A eletricidade deixou seu corpo dolorido e rígido, mas mesmo assim ele obrigou-se a se mover para não ficar ali, correndo o risco de ser encontrado por algum monstro que viesse investigar a demora dos seus companheiros. Alexander então pegou alguns dos recipientes que os monstros usavam para carregar água e foi se esconder na clareira. O recipiente dos kobolds até que era fácil de carregar com o atual atributo de força dele, mas o dos orcs era difícil de segurar devido ao seu tamanho. Assim que chegou à clareira, ele se sentou para descansar e começou a verificar sua condição e HP. E não demorou muito para confirmar que havia apenas uns pelos ouriçados por fora, pois o problema real estava por dentro. Ao abrir seu status, Alexander descobriu que aqueles raios levaram quase 1/4 do seu HP, deixando-o com 17/22. E isso porque não era o alvo principal. Percebendo que sua situação não era muito boa, ele decidiu alocar logo os seus pontos de atributo livre. Depois de pensar um pouco em como distribuí-los, decidiu colocá-los de forma a deixar o seu status mais equilibrado, e colocar o restante em vitalidade. 2 pontos adicionados à vitalidade. 5 pontos adicionados à destreza. Assim que alocou os pontos, Alexander sentiu seu corpo mudar e foi envolvido por uma sensação boa de se sentir mais poderoso. Por melhor que fosse a sensação, ela não pôde esconder a dor que latejava pelo seu corpo. Por isso ele usou Revigorar para se curar. Quando a água tocou a sua pele, Alexander sentiu um enorme frescor. A dor foi diminuindo a cada uso de Revigorar, até que finalmente desapareceu. Depois de confirmar que seu HP estava cheio e que ainda tinha mana, stamina e MP suficientes, ele começou a praticar seu controle de mana. Mas dessa vez só conseguiu praticar por 6 minutos, pois foi interrompido por um rugido animalesco de raiva que veio da direção do rio. Parece que outro orc finalmente veio atrás do companheiro, conjecturou Alexander. É melhor ir ver o que está acontecendo após descansar um pouco, ou posso acabar sendo surpreendido quando vierem para esse lado. Após descansar um pouco, ele caminhou cuidadosamente até o rio enquanto observava que tudo parecia estranhamente normal. Ao chegar ao seu ponto de observação do rio, notou que a calma só era mantida do seu lado, pois um par de orcs, jovem, patrulhava o outro lado. Isso complica as coisas. Essa patrulha é claramente ostensiva e vai afastar as outras espécies, pensou Alexander.
Mas assim que os orcs, jovem, saíram, um goblin saiu dos arbustos, se aproximou bem rápido do rio, pegou água e voltou. Um kobold fez a mesma coisa não muito depois, mas Alexander percebeu que ele estava claramente mais ansioso do que o goblin. Tanto que ficava olhando em volta com medo de ser surpreendido. Interessante, pensou Alexander, agradavelmente surpreso. Parece que a dinâmica mudou, mas não muito. O curioso é que nenhum deles parece ter a menor intenção de atravessar o rio. Como se soubessem que não há nada aqui, ou tivessem medo de algo que está, ou aparece, aqui. Ao chegar nessa linha de raciocínio, ele decidiu parar com medo. Espero que não seja a última, pois esse algo não seria eu. Enquanto pensava sobre sua situação, Alexander decidiu ficar por perto e observar a situação no rio um pouco mais. Mas como nem sempre havia algo a ser observado, aproveitou para continuar aumentando a sua proficiência na habilidade controle de mana. Como nada digno de nota aconteceu, ele manteve o treino. E depois de algumas horas aumentando a sua proficiência, finalmente sentiu seu controle sobre a mana mudar, ou melhor, se aprimorar. Controle de mana, iniciante, subiu de nível para controle de mana, intermediário. Animado por finalmente ter melhorado, Alexander quis ver as mudanças que a habilidade controle de mana sofreu, e por isso usou avaliar nela. Controle de mana, intermediário, possibilita sentir, controlar e guiar fluxos de mana para diversos tipos de finalidade. Capacidade de controle, 1 a 10 de mana. Custo, 1, de energia do minuto e 1, de MP do minuto. Satisfeito com a melhora da sua habilidade e vendo que já estava escurecendo, ele parou de praticar e começou a preparar um local para que pudesse passar a noite observando o movimento no rio. Mesmo enfrentando uma grande umidade, por ficar perto do rio, nada digno de nota aconteceu. Ao perceber isso, Alexander foi procurar um lugar menos úmido para se deitar. No dia seguinte as coisas continuaram as mesmas. Ele não dormiu bem e os orcs continuaram ostensivos aos outros monstros, forçando-os a ficar em suas cavernas a maior parte do dia. Pensando bem, talvez possa me valer dessa situação se ela durar por mais alguns dias, pensou Alexander enquanto começava a elaborar um plano. Depois de formular o seu plano, ele percebeu que precisaria de algumas coisas para colocá-lo em prática. Não tendo outra opção ou algo melhor para fazer, Alexander logo começou a fazer os preparativos necessários. O primeiro passo foi pegar um dos recipientes que obteve dos monstros e usá-lo para testar se era viável beber a água produzida com Revigorar, o que não só se provou viável, como também muito refrescante e energizante. O segundo passo foi procurar um galho de árvore caído que fosse forte, reto e grande, pois queria transformá-lo em uma lança de madeira. Infelizmente para ele, isso não foi possível, pois as qualidades que procurava em um galho eram quase impossíveis de se encontrar em galhos caídos. Mesmo não conseguindo fazer a lança como queria, Alexander ainda conseguiu fazer uma arma muito melhor do que a sua estaca atual, pois agora tinha uma adaga para trabalhar a madeira ao invés de apenas quebrá-la. O terceiro passo foi passar o dia inteiro caçando coelhos no seu lado do bosque para formar um estoque de comida, o que, graças aos orcs, não teve muita preocupação em fazer. Depois de caminhar por todo o seu lado do bosque em busca de coelhos, Alexander matou 24 deles. Uma quantia que acreditava ser todos os coelhos do seu lado, pois não conseguiu encontrar mais nenhum depois disso. 24 coelhos selvagens abatidos. Você recebeu 120 pontos de XP. Emboscar, iniciante, subiu de nível para emboscar, intermediário. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da habilidade especial controle de atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 7 pontos de atributo livre. Mais 1 ponto de crescimento. Ignorando que ele e sua habilidade subiram de nível, Alexander aproveitou que ainda tinha tempo antes do anoitecer e usou desmantelar para processar os corpos dos coelhos caçados. Desmantelar, iniciante, subiu de nível para desmantelar, intermediário. Ao ver que mais uma de suas habilidades havia subido de nível, ele usou avaliar para ver o que havia melhorado nelas depois que terminou de desmontar os coelhos.
Mas logo percebeu que elas não mudaram quase nada, apenas melhoraram um pouco na sua própria função. O quarto passo para ele foi usar as peles de coelho para criar alguns equipamentos e melhorar alguns dos que já tinha. Após algumas tentativas e erros, Alexander foi capaz de criar 2 luvas rudimentares ajustáveis por cordas, melhorar seus sapatos, permitindo que seus dedos se projetassem para fora, dando-lhe mais tração, e revestir a empunhadura de sua lança, evitando assim que se tornasse muito escorregadia. O último, e mais difícil, passo foi tentar usar controle de mana para fortalecer o seu corpo da mesma forma que revigorar incrementava a água. Isso deve ser possível, conjecturou ele. Porque toda vez que uso o feitiço revigorar, sinto o meu fluxo de mana ser dividido em 2 partes. Uma é responsável por materializar a água, e a outra por incrementá-la com as suas respectivas propriedades especiais. Com esta ideia vaga como ponto de partida, Alexander voltou para a clareira, colocou as coisas que havia conseguido para secar ao vento, se sentou perto da árvore em que dormia, respirou bem fundo e começou a usar controle de mana. Não demorou muito para ele sentir um fluxo gelado, mas extremamente prazeroso, sair de alguma parte de seu corpo e começar a se movimentar conforme sua vontade. Seguindo o controle dele, o fluxo agiu de forma semelhante à segunda parte da mana do feitiço revigorar, mas usando o seu corpo como um substituto para a água. Lentamente, Alexander começou a infundir mana em seu corpo. Mas ao contrário do progresso dele, o fluxo de mana sob seu controle começou a esgotar-se rapidamente. Percebendo isso, ele fez outro fluxo de mana se juntar ao atual para não interromper o processo. E dentro de 5 minutos, uma notificação soou. Tentativa de fortalecimento corporal usando mana identificada. Deseja gastar 1 ponto de crescimento para aprender a habilidade de proficiência, fortalecimento corporal mágico? Estranho, pensou Alexander. Tenho quase certeza que falhei no que estava tentando, pois não me pareceu completo. O seu efeito foi no máximo um pouco mais intenso do que beber a água criada por revigorar. Mas que bom que funcionou, disse ele, não achando ruim não ter que fazer todo o trabalho, antes de responder ao sistema, e sim. Você adquiriu a habilidade de proficiência, fortalecimento corporal mágico. Feliz por demorar menos do que esperava, Alexander recebeu as informações da sua nova habilidade, e a avaliou. Fortalecimento corporal mágico, iniciante, usa mana para fortalecer levemente o corpo por um determinado período de tempo, aumentando assim a força, agilidade e destreza. Custo, 5, de mana e 5, de MP. Duração, 5 minutos. Conseguir tudo o que precisava tão rápido não estava nos planos dele, afinal, nunca se sabe quando um imprevisto vai acontecer. Mas poder começar o seu plano no dia seguinte o deixou bem satisfeito, bem como um pouco ansioso. Para encerrar o dia, Alexander recolheu as suas coisas, assou um pedaço de carne para comer, ativou a habilidade Fortalecimento Corporal Mágico e foi colocar a carne que conseguiu para secar ao fogo como da última vez. Realmente falhei ao tentar aprender essa habilidade, concluiu Alexander ao senti-la em uso. A sensação ao usá-la é completamente diferente de quando estava tentando por conta própria. Ao pensar um pouco, Alexander chegou a uma conjectura, e esse sistema deve ter me ajudado mais uma vez, o que também explicaria por que tive que gastar um ponto de crescimento para aprendê-la. Pensar demais nisso, neste momento, não vai me levar a lugar nenhum ou me trazer qualquer benefício, ponderou ele. É melhor apenas aceitar, terminar o que tenho que fazer e ir me deitar.